Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. É verdade, nós acabamos sempre por voltar e hoje trazemos uma novidade. Vamos trazer um filme de animação. A pedido de muitas famílias, aqui trazemos, não é verdade? Antes de falar um bocadinho sobre o filme, cumprimento os meus camaradas de sempre. Então, tudo bem, pessoal? Bernardo, como é que é? Está tudo bem daqui de cima. Daqui, opá, Dá tu já vi nada. que tu, não sei se este filme te fez elevar a outro planeta ou Eles andam em termos de entretidos qualidade. lá. A NASA a tentar chegar a Marte, lá com os robozinhos deles, mas eu adiantei-me e faz calor aqui. Faz Mas calor, mas olha, eu eu gosto de acho que estar tem a ver aconchegado. tem a ver com a sugestão do filme. O filme que trazemos hoje é o Up de É verdade. 2009. Deve ser por isso, não é? Não é, Diogo? Também, também. E eu ainda tentei pôr uns balõezinhos no meu telhado, mas olha, lá Não ficaram. resultou. Muito Mas foi bem, mais pessoal. Vejo que estão bem dispostos. Como eu disse, o filme que trazemos hoje é o Up de 2009, escrito e realizado por Pete Docter e Bob Peterson. E muito rapidamente, e sem me alongar muito para passar a bola, que é o que eu gosto mais de fazer. Sobre o que é que fala este filme? Este filme enfoca sobre a personagem principal, o Carl, que é um vendedor de balões que aos 78 anos está prestes a perder a casa em que sempre viveu com a sua esposa, Ellie. Após um incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e é forçado a ser internado. Para evitar que isto aconteça, ele põe balões na sua casa, fazendo com que ela levante voo. É verdade, isto é possível. Carl quer viajar para uma floresta na América do Sul, onde onde ele e ela sempre desejaram morar, mas descobre que um problema está associado. Um rapaz de 8 anos que se intromete na sua vida e que a muda para sempre. Ora, muito bem, sempre queria alongar muito, porque o podcast é feito das nossas opiniões e não dos plots. Vou passar a palavra a quem? Vamos variar aqui um bocadinho de flanco e vou começar pelo Diogo hoje. Diogo, o que é que tens a dizer? Eu ouvi qualquer coisa que isto era um ganda barrete, mas ouvi dizer que havia a ironia associada. Epá, o up é um ganda barrete, mas no bom sentido. No bom sentido. Não, olha, começa logo por, como tu tocaste num ponto muito importante na tua introdução, ele é realizado, portanto, pelo Pete Docter, e sinceramente isso, para mim, já é algo muito positivo, porque é este o homem por trás de obras-primas como o Toy Story, ou até mesmo Monstros e Companhia, mas de um ponto de vista mais pessoal, pronto, o Toy Story realmente marcou a minha infância e penso que ainda hoje em dia considero um dos melhores trabalhos de animação de sempre. É um trabalho da Pixar, portanto, também só por aí outro certificado, digamos assim. O trabalho como todo o design, todo o dinamismo, todo o trabalho feito atrás dos computadores, não é? Neste caso, portanto, uma forma de fazer cinema um bocadinho diferente do que é o clássico ou de como o cinema nasceu. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Mas é um bocadinho grande, muito bem feito. E portanto, nesse aspecto, o Up cumpre perfeitamente todos esses critérios. É uma excelente aventura e tem um argumento também delicioso. Também o Pete Docter, outra vez, a realmente ser exímio na carga emocional e na carga educativa que consegue impor aos seus filmes. E o Up, a meu ver, é uma aventura muito engraçada que passa muito por aí. Portanto, esse lado sentimental, onde temos uma história onde serve tanto para adultos como para crianças. Tem essa elasticidade da sua história, conseguir ter uma moral que nos leva ou nos traz uma mensagem que nos permite refletir sobre o futuro. E esse lado mais sentimental que acabei de frisar, penso que nos dias de hoje ainda se torna mais importante. Sem No que é dúvida. a questão da ligação ao outro e o que é a questão da felicidade e qual é a importância e o papel da felicidade. A forma como cada um de nós vê a vida e a importância que cada um dá a certas ações. E portanto o Up
penso que, sendo o Up altamente, não esquecer isso, o Up é altamente, consegue ter uma história muito original. Portanto, cumprindo tudo isto que eu disse, consegue ser bastante original, coisa que nos filmes de animação não pecam muito por isso. Portanto, dentro do que eu já vi na animação, eu não consigo apontar o dedo a um filme que peque pela originalidade, mas se calhar com o tempo uma história ou outra possa não sair muito do mesmo. Mas realmente o Up consegue manter-se na linha de surpreender pela positiva, dentro do que é uma pessoa como o Pete Docter, que a meu ver tem mesmo um papel muito relevante na forma como desenvolve esta história. Certas mensagens são um bocadinho, comparando aqui um bocado com o Toy Story, parecidas, não vou negar isso, são um bocado parecidas, mas também parte da genialidade do filme, penso que passa por aí, onde tu também consegues ir buscar certos pontos em comum, mas mesmo assim trazer alguma frescura e como consegues cativar as pessoas do outro lado, mesmo sabendo, de certa forma, onde é que a mensagem nos vai levar, ou que sensações é que nos vai despertar. E para mim isso é uma qualidade imensa, imensa, imensa. Sem dúvida. Eu penso que é muito por aqui. Eu não sou nenhum expert na tecnologia utilizada, portanto não sei, ou não saberia estar agora aqui a discutir certos aspectos mais técnicos. Do que eu vejo para o espectador comum, penso que está extremamente engraçado. Roubando já aqui um bocadinho o tópico, que em off o Bernardo deu o toque da questão da banda sonora, também acho que é bastante interessante, mas aí até deixo para ele depois desenvolver mais um bocadinho. E os diálogos também penso são muito ricos, são bastante fluidos, o que também penso que é muito importante neste tipo de filmes, 1h30 de filme, portanto, pesando tudo, os ingredientes estão todos certos para ser uma experiência muito, muito agradável, volto a dizer, tanto para os mais pequenos como para os mais graúdos. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu disse aqui em off antes de começarmos que sentia uma convergência interessante entre nós e acho que se vai manter, mas vamos aqui ouvir o Bernardo para saber se... Quase certeza que sim, mas Não vou isso fazer está na grande mesma linha. suspense, sim, vai manter-se. Era de certa forma previsível que assim o fosse, porque estamos a falar de um trabalho da Pixar que não é o Carros. Esse é que podia haver um bocadinho mais de divergência, se calhar, entre nós, é também. Mas relativamente a este Up, acho que é um filme fantástico. É um filme que saiu em 2009 e no ano anterior tinha saído o Wall-E, que é outro filme extraordinário e que eu acho que a Pixar aí... Eles sempre fizeram isso com as curtas-metragens, mas aqui a desenvolver o aspecto da cinematografia visual, contar uma história de forma visual, eu acho que eles conseguem no fazer de forma exímia no Wall-E. O primeiro ato é praticamente não há diálogos, e posteriormente os diálogos que existem são bastante ponderados. E aqui no Up eles quase que conseguem uma mini curta-metragem dentro da longa-metragem, no primeiro ato, que ressalva essa condição de narrativa visual integrada num filme de animação, que consegue ser extremamente poignante, ou seja, perspicaz, no sentido em que nós percebemos a vida e a relação daquelas duas personagens logo desde o início, a partir da comunicação visual, a partir de gestos, a partir de ações, e é extremamente eficaz. Não me comoveu, mas de certa forma emocionou-me e acho que nos prepara para o que aí vem. E é um primeiro ato necessário para sentirmos o peso do nosso protagonista, que vai ser o mote para toda a história, a aventura que ele atravessa com o seu companheiro e com os amigos que aparecem durante o percurso. Tem todo este peso por trás que está relacionado com a casa, com o facto de ele ter um luto incompleto para com a esposa, e
eu acho que o filme aposta muito nessa mensagem de não nos devermos agarrar excessivamente à nostalgia e devemos fazer um luto completo de forma a conseguirmos viver novas experiências com a mesma luz ou com uma luminosidade perto daquela que tínhamos quando estávamos verdadeiramente felizes. Portanto, aqui uma mensagem que é muito adulta. Acho que este é um filme que, por muita cor, muito deslumbre visual, por ser muito apelativo aos sentidos, acho que consegue ter uma mensagem muito adulta. No ali final do segundo ato, início do terceiro, o filme cai um pouco mais para território genérico, na forma como aborda o desenrolar e a conclusão da narrativa. No entanto, eu acho que o primeiro ato é tão forte e as mensagens são tão bem transmitidas a partir de metáforas e de momentos e de questões técnicas como a música. Há um pormenor, a música do Michael Giacchino é absolutamente deliciosa e há um pormenor importante que é o Carl não chega a ter um tema dele até um certo momento na história, que é o momento de libertação. Até então, o Carl está sempre associado a uma música que ele tem com a Ellie, a esposa dele. E são pormenores como estes, ou pormenores como quando acontece uma coisa importante no final do segundo ato e ele consegue ou não o seu objetivo, em vez de haver um triunfo musical, há simplesmente silêncio. E eu acho que isso é significativo. E são decisões que aqui a realização, não só a música do Giacchino, como a realização do Pete Docter, está aqui muito premente. E são pormenores como estes. E depois o facto de o vilão, apesar de não ser um vilão altamente memorável, eu acreditar que o verdadeiro vilão do filme é interior, é um vilão mais emocional, a personagem tem que ultrapassar uma questão interior, faz-me com que eu perdoe certas picuinhices que eu posso vir a ter, porque acho que o seu conjunto está tão bem montado e consegue impactar-nos de tal forma que o território mais genérico ou menos limado são verdadeiros. É o pormenor do pormenor. São questões que já nem quero pegar, porque de facto está aqui uma animação excelente, uma animação imaginativa, como tão bem esse género consegue manufaturar histórias que nos permitem ver casas a voar e nós vemos isso de uma forma não ridícula, ou seja, de uma forma em que aceitamos a história como ela está a ser e voltamos a ser um pouco crianças e a estabelecer ali algum contacto com a nossa inocência anterior, e isso é outro fator que a animação, a melhor das animações, consegue fazer-nos sentir. E este Up, sem dúvida, que coloca o pé no território certo e é um filme que gostei muito de ver e que certamente verei novamente no futuro. Não sei se tu, Tiago, estás aqui na mesma liga que eu e com o Diogo, mas acredito que sim. Não sei, agora podes-me surpreender. Não. Eu diria que subscrevo integralmente tudo o que vocês disseram até agora e pronto, mais uma vez, como moderador... Então pode acabar o podcast, né? Pode. Acabou, vão ver o filme. A minha tarefa é um bocadinho ingrata porque o que de bom vocês disseram e que a meu ver não há muito mais para dizer no sentido em que não há coisas más a enaltecer sobre este filme, mas sobre a minha experiência vai muito na vossa linha, sem dúvida. É um filme altamente emocional e que é um bocado como o que tu dizes, Bernardo, porque este filme, em termos de, portanto, coesão narrativa, em termos de, portanto, dos atos, não é perfeito. No entanto, a forma emocional e carregada com que consegue, portanto, empurrar o espectador para dentro da narrativa, sobretudo no seu primeiro ato, que é um primeiro ato em que o subtexto é magnífica, das melhores expressões de subtexto que eu já vi
desde que sou um visionador de cinema e que consegue contar uma história, como tu dizes, visualmente, sem diálogos praticamente, sem palavras e consegue significar muito mais do que se calhar as palavras poderiam fazer. E nesse aspecto o primeiro ato consegue nos agarrar completamente. Eu confesso que houve 2 ou 3 momentos em que deitei algumas lágrimas neste filme. E eu acho que o filme consegue fazê-lo ou provocar isso. Claro que cada um à sua maneira, mas relativamente à minha experiência, em momentos que são muito acertados, ou seja, são momentos que conseguem elevar a narrativa a um ponto que como um todo, ganha uma coesão extraordinária. E, portanto, este filme eu vejo como uma experiência extremamente enriquecedora, que do lado humano e do lado emocional consegue trazer algo de muito positivo e de muito diferenciador. Claro que, relativamente ao que o Bernardo diz de, portanto, haver uma parte mais genérica, eu concordo que isso acontece, mas lá está, é também como o Bernardo diz, que é completamente não é compensado, mas não é o foco, porque o filme como um todo consegue ser brilhante do ponto de vista emocional e tem certos aspectos que eu vou ter muito gosto em discutir na parte com spoilers, que são precisamente aquilo que vocês frisaram, que é a preocupação que há neste filme para ir tendo certos aspectos que podem passar um pouco despercebidos, mas fazem todo o sentido nesta história. Portanto, inicialmente nós, estou mesmo a terminar a primeira intervenção, inicialmente nós temos, portanto, o struggle da personagem que se depara com toda esta situação da casa e é mesmo inicial no filme, portanto isto não é spoiler, que sua esposa acaba por falecer e toda essa luta que ele tem é um motivo narrativo, o motivo narrativo é completamente justificado e é muito interessante que ele inicialmente eu confesso que inicialmente pensava que ele era mudo, porque ele não dizia palavras nenhumas, né? E é engraçado como o filme dá a entender isso, porque depois ele vive uma vida muito carregada precisamente por essa perda, mas ele consegue, depois isto vai ser mais fácil nos spoilers, mas ele consegue ganhar, portanto, uma nova luz para a sua vida, precisamente com o miúdo que aparece portanto, na sua vida e na porta de sua casa. Só mesmo para fechar, é um aspecto muito interessante a reforçar tudo aquilo que vocês disseram. Relativamente ao vilão, nós temos aqui uma coisa interessante que é o vilão desta história é um dos maiores ídolos da personagem principal. E isto verifica-se, por exemplo, no filme Coco, em que precisamente há aqui um struggle emocional e portanto, adicional extremamente enriquecedor, que é quando somos obrigados a mudar a forma como vemos uma pessoa de um extremo para o outro. Porque aqui vemos que a personagem principal se apercebe que o seu maior ídolo, afinal, não é assim há tão... uma frase que costuma dizer-se que é: nunca queiras conhecer os teus heróis, porque pode acontecer perfeitamente aquilo que irá acontecer à nossa personagem, ao Carl, que é, afinal, o meu herói é só um humano, e como é um humano, tem defeitos. Mas são defeitos que nós à primeira não queremos saber, porque olhamos para a persona, não para a pessoa. A questão das expectativas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Também. E aqui o Russell, que é o rapaz, se não estou em erro, é o Russell, não é? Russell, sim, amiguinho. Que aparece e que se torna o novo herói da personagem principal porque consegue cultivar todo o espírito aventureiro que a personagem principal outrora tinha, juntamente com a sua esposa, que eram os maiores fãs, portanto, da personagem, portanto, que se vê, Charles Mantz. Exatamente, que se vem a tornar... Curiosamente, quem dá a voz ao Charles Mantz é o Christopher Plummer, não é? Que nos deixou há relativamente pouco tempo. É verdade, sim. Muito boa referência. E só de referir, só mesmo para terminar a minha intervenção, que, portanto, aqui o Russell portanto, ele, como é que se dá o contacto com
Isto se calhar já é matéria de spoiler, não é? Portanto, eu se calhar deixo isto. Sabe? Agora Nós já, vamos para a estamos segunda parte. aqui, nós já estamos aqui a tocar em alguns pontos que É. há quem possa considerar spoiler. É No verdade. entanto, Estou a estamos a ter aqui tentar avançar Estou aqui a dançar um bocadinho com os sobre o dados, não é? assunto. Sim. Sim, eu se calhar termino então a minha intervenção. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa que vos tenha escapado ou que queiram. Quero fazer a referência que dentro das imensas mensagens que este filme tem, outra daquelas que mais se destaca é que de facto a nossa vida é uma grande aventura, mas que é composta por pequenos momentos mundanos. O facto de eu estar aqui a fazer este podcast com vocês, isto é para mim um pequeno grande momento que eu posso olhar para trás e recordá-lo com carinho. Não preciso de ir aos Himalaias para ter uma grande memória. Posso simplesmente estar à conversa convosco e aproveitar este momento e estar a degustar deste momento. E o filme provoca-nos um pouco essa ideia de que, apesar de a vida ter grandes aventuras, e que nós devemos ter grandes aventuras, se calhar no fundo são estes pequenos momentos que importam. Sem dúvida. E esta mensagem, portanto, em 2009 já era clichê. No entanto, a forma como está expressa no filme faz com que seja bem aceite, e é aquilo que a Pixar se calhar faz de melhor, é pegar em mensagens que não são propriamente desconhecidas, mas através de um ângulo e através de uma história imaginativa consegue comunicá-las de uma forma em que nós olhamos para elas numa nova perspectiva, ou uma perspectiva que ou é como se recordássemos uma perspectiva que tínhamos tido antes, mas que na azáfama da nossa vida muitas vezes esquecemos. E então acho que é mais um grande ponto a favor desse filme, que é o Up, que é um filme que eu cada vez que pensava há aqui qualquer coisa que logo a seguir, enquanto estava a escrever a crítica, não, mas isto é justificado com aquilo. Portanto, o que eu estou aqui a pensar são só ninharias. Portanto, sim, epá, grande filme, adiante já que é um 4-4 da minha parte. Se ainda não tinham percebido. É que lá está, Aqui eu em Marte, acho. Aqui 4-4. aí em Marte também, mas eu acho que aqui na Terra, eu e o Diogo também acho que vamos ir nesse sentido. Não sei, Diogo. Surpreende-nos. Pois não sei, ou das duas uma, ou não era uma surpresa, ou era uma surpresa. Porque, eu vou ser sincero, mesmo tendo quase todas as componentes certas, eu admito que se lhe vamos ter que criar uma classificação nova. Porque 3,75. Exato, porque o filme é muito, muito bom. Ok. Mas às vezes também me custa pôr um filme que eu gostei muito, mas não ao ponto que gostei, por exemplo, Toy Story. Ou então, Ok. comparando com uma coisa mais recente, Eu entendo. também é do Pete Docter, o Soul. E como vocês sabem, quando nós fizemos o podcast do top dos filmes de 2020, eu coloquei o Soul como número 1 e realmente para mim foi brutal. Acho que o Soul é extremamente bem conseguido, extremamente atual, com vários pontos parecidos com este Up, com outros nem por isso, por causa da questão da história, um bocado mais graúda a meu ver, até com uma banda sonora ainda mais ambiciosa, mas pronto, quer dizer, talvez. Bernardo, talvez. Tem sempre que ser do contra, é só talvez. para gerar ruído este homem. Mas ir ao encontro dando 4-4 a esses filmes, e este também sendo muito, muito bom, também pôr ali ao mesmo nível. Eu também luto com isso, mas quanto mais pensava, menos razão tinha para descer. E às vezes, eu prefiro às vezes ser não ser aquele crítico que anda à procura de fazer aquela comparação, porque imagina, claro que as comparações são saudáveis, devemos fazê-las, e ainda por cima a comparar o mesmo género, o mesmo realizador, sei lá, o mesmo estúdio, são comparações saudáveis. No entanto, quando nós olhamos para a qualidade, eu falo por mim, porque eu aceito o teu 3,5, se assim for. Eu aceito isso perfeitamente em comparação com outros filmes. Mas depois começo a pensar, eu dava 4-4 ao Wall-E, eu dava 4-4 ao Monsters Inc. Será que o Up está nesse patamar?
E eu começo a pensar e começo a ficar sem argumentos para inferiorizar esse filme em relação aos outros. É o mesmo Sim, sentimento que Simplesmente eu. é admitir que, pronto, É o mesmo sentimento que eu. claro, isso é um debate interessante, mas atenção a não é uma coisa. irrefletido, não é irrefletido, mas é só entender, no meu entender, que epá, os filmes têm grandes méritos, estão pensados de uma ponta à outra até o tutano e não têm grande. Não é não terem falhas, mas Conta por onde se lhe pega se têm conta significativa. por onde se lhe pega, são pormenores tão mesquinhos, tão coisinhas, é a coisinha da coisinha, que, no meu entender, não consigo dar menos que 4 também. Mas eu respeito o teu 3,5. Eu Mas também. apelo só a esta reflexão. Se assim o for, ainda não É o verdade. É só porque a questão, e isto é que é interessante, mesmo para quem nos vê desse lado, se calhar possa ter essas dúvidas, que é, por exemplo, eu posso dizer que o Up, em certos pormenores, penso que não tem assim tanta originalidade. Em certos pormenores, ou a forma como passa certas mensagens, não tem o peso, não é? Ou a novidade que teve, por Mas não exemplo, Toy achas que Story, por exemplo. emocionalmente consegue compensar um bocadinho isso? Que é tão Pois, forte emocionalmente. consegue, mas a forma como chega lá, certas cenas, pronto, se calhar em spoilers fala-se de uma forma mais aberta, Claro, claro, claro. mas é expectável demais também, quer dizer, é agradável, tu estás embutido naquilo, funciona, aí está, funciona perfeitamente, mas analisando do ponto de vista um bocado mais frio, também não é. Tens ali alturas em que pá. Eu entendo, eu É entendo. Eu aquilo, respeito isso. já sabes que é assim, sabes Eu que é um respeito isso. bocadinho. Sim, sim. Certos pormenores são feitos propositadamente para um público mais jovem, o que não tem que ser mau, mas sei lá. Olha, Eu acho o que Kevin, este é. por Este exemplo, não é tão intelectual como o Wall-E, por exemplo. E não, mas lida com temas que O sol é as mais luz, crianças por exemplo. entendem bem. As crianças Sim, entendem muitas vezes mais do que aquilo que nós lhes damos crédito. No entanto, a questão do luto, a questão da nostalgia, para uma criança, são temas extremamente difíceis de processar. Até para nós adultos o são, quanto mais sim. crianças. olha, Mas se calhar acho até que a agora mais, porque as apresentação, crianças, pá, tipo, pois, têm uns não refúgios entendem. Sim, ilimitados e nós não. exatamente. Mas a questão é que o pacote tem que ser um Hum. bocadinho mais leve para apresentar estes temas. O pacotezinho. Pois é isso, eu também não quero ser injusto ao ponto de, por isso ser assim, isso também ser uma coisa má. Porque também é um bocado como tu dizes, porque isto é um debate muito interno. É como tu dizes, também essas coisas são propositadas e não perdem valor por ser assim. São estilos, são categorias, não é? Chamemos assim estes filmes, e os filmes não perdem por ser de uma categoria e outra ser uma categoria X, outra categoria Y, e só por isso tem uma diferença de avaliação. Acho que também isso não é justo, é verdade. Mas o que aqui fica imortalizado É, é que eu acho que eu e o Bernardo, eu acho que já se perceberam que nota é que eu vou dar também. pronto, sim, então Vamos dar 4 estrelas e eu fecho, percebemos o teu struggle, percebes? sim, E eu nós também o fecho, tivemos. então eu fecho assim. Para pessoas que até nunca viram assim tanta animação, ou falar do ponto de vista mais direto, sim, é um 4-4. Mas deixo a nota de quem já Ok. é mais versado na animação e quem já explorou mais, é um 3,75 se é que isto é possível. Pronto, É, tudo não é um possível. 4-4 puro, a meu ver, já para quem viu muito, mas Olha assim, que, mais por no âmbito exemplo, geral, eu repara, pode ficar aqui classificado 4 estrelas da minha parte. Sim, está bem, é merecido. Não voltar a ser também Não, mas olha, posso só dar antes nojento. de força, deixar o força. Bernardo dizer, eu acho que isto é mais um bocadinho deste género, Diogo, que é, não é o Up que merece 3,75. É, por exemplo, o Wall-E que merece 4,25. Pois talvez, ou, neste caso para mim o Sol, mas Ou está o bem, Sol, por exemplo. está bem, Ou, por sim. exemplo, eu acho o Coco também um excelente filme. Ou Sim, o pois Inside Out também. a questão, por exemplo, do Toy Story, as narrativas, está sempre associado por teres como é franquia, portanto está sempre conectado com a história do filme anterior e, portanto, quer dizer, tirando o 1, em que é uma história totalmente nova, não é? Uhum. Depois, a partir daí, segues uma linha, no fundo. Portanto, acho que isso também acaba por... A avaliação que depois fazes só a parte da história, que é muito importante na animação, é sempre um bocadinho diferente do que é um filme assim isolado, como por exemplo, o Wall-E ou o nosso Up. Portanto, Uhum. mas ok, Sim. 4-4. Podes Lindo. dizer, Bernardo, o que ias dizer? Não, Sim, ia só diz, dizer que, Bernardo. por exemplo,
recentemente tive esse struggle no sentido em que tive que avaliar o Raya and the Last Dragon, já que estamos a falar de cinema contemporâneo, de animação, e também lhe dei a nota máxima. E comecei a pensar, eu estou a dar muitas notas máximas a estes filmes. Estarei a perder um pouco faculdades críticas, Mas não foi isso que tu estarei a falaste ser connosco frio o em off, suficiente não com os foi? filmes. Foi. E quanto Eu mais acho que é mais penso, aquilo. São mais mesmo bons. Pois, mais Sim, também penso. é verdade, é verdade. O que é bom tem que se dizer que é bom. Não podemos ser. Não podemos querer ficar com as notas para nós. Temos que avaliar de forma sincera, honesta e atribuir, pensar, não é? Refletir sobre de facto se os filmes merecem, mas não estar, se calhar, a retirar-lhes méritos só porque o Toy Story é o Godfather do cinema de animação. Pronto. Ok, podemos continuar a dizê-lo, que o Toy Story é o Godfather do cinema de animação, mas olhar para um filme como o Up, ou como eu olhei para um filme como o Raya and the Last Dragon, e dizer assim, este filme é excelente, por estas razões, X, Y e Z, recomendá-lo, e esperar que as pessoas acreditem que o feedback é este, e consigam ter o mesmo nível de enjoyment, de aproveitamento que eu, por exemplo, tive com aquele filme. Sem dúvida. Pronto. E é o E que é. temos que imortalizar uma coisa, que é, pelo menos é a minha maneira de ver isto. As notas, não venham com tretas. Meia estrela da nota é a parte pessoal. Sim. Também. E tem também. que ser. Também. E depois as notas valem o que valem. O que importa é conseguirmos falar sobre os filmes e justificar o porquê. E a partir do momento que justificamos o porquê, as notas são um bocadinho. É para inglês ver. Pronto. Darmos uma nota perfeita ou darmos um bocadinho menos é uma altíssima recomendação e gostávamos que chegasse a muitas pessoas. Sim, é uma Já recomendação. estamos aqui a entrar em preciosismos. Exatamente. E sem dúvida, pegando já. Portanto, como todos já percebemos, vai haver uma convergência. Eu também dou 4 estrelas em 4 e respeito totalmente a questão do Diogo, porque penso que eu e o Bernardo também passámos por isso. No entanto, eu acho que este filme, lá está, eu acho que a parte emocional compensa um pouco aquilo que o Diogo frisou, mas deixar claro que penso que eu e o Bernardo também concordamos que há certas partes que, portanto, lá está, um bocadinho mais genéricas, como o Bernardo falou. Portanto, é um filme que é uma altíssima recomendação, como o Bernardo disse. E certamente na parte com spoilers vamos poder explorar ainda mais ao pormenor vamos lá. E dissecar este filme. Mas antes disso, dizer, portanto, aquilo que todos vós já sabeis. O Barreto está em todo lado, é verdade, desde o YouTube, onde nos podem ver, portanto, ao iTunes, ao Spotify, ao Anchor, ao Google Podcasts, ainda que tardiamente, mas bate lá Agora sempre. já não, pá. Eles Agora já está fixe? Eles já não certinhos quando as publicações saem. Sim, senhor, é para não levarem ali ouvir. com uma crítica, reclamação. Né? Mas e também agradecer aos nossos, portanto, aos que subscreveram o nosso Patreon e agradecer aos nossos patronos, porque a vossa ajuda é absolutamente, portanto, altamente e fundamental para o crescimento do Barreto e para conseguirmos elevar ainda mais, porque já estamos numa qualidade elevadíssima, não é? Mas todos os dias a crescer para isso. E agradecer a todos que dão o vosso contributo, desde 1 a 13 euros, e ter acesso a conteúdos exclusivos para nós faz toda a diferença, e para vocês também que têm acesso a artigos de altíssima qualidade. E sem mais demoras, atenção, sem mais demoras, vamos passar para a segunda parte, mas claro, não se esqueças, Tiago, de dizer a grande surpresa e novidade. É que o Barreto, só basta quem está a ver, quem está a ouvir-nos pelo áudio não percebe isso, mas quem nos está a ver aqui no YouTube, o Barreto chegou a Marte. Penso que isso já quer dizer muito. Muitas poucas tecnologias já chegaram lá, não é? Como vocês sabem. é verdade, a NASA está sempre a tentar e nós lá estamos. Um robozinho muito especial, mas dentro desse robozinho está também a transmissão do Barreto. Isto não é por acaso que o Bernardo tem Marte no seu fundo. Não é por acaso. Não é não. Malta. Não é não. É estarem sempre à frente. Vamos lá para o sequel. Olha, e se quiserem, deixem na caixa de comentários qual é que é a vossa aposta do próximo planeta onde vamos conseguir chegar. Ora, muito bem. E subscrevam o canal e deixem o vosso like, para nós faz toda a diferença. E comentem, deixem as vossas sugestões, comentem os filmes que gostavam que nós analisássemos. Se gostaram deste up, bom desafio. nós
recordando o lema do Barreto Arte, somos nós fazemos isto por vocês e para vocês. Por isso, pronto, depois deste momento mais melodramático, vamos passar Até para a já, segunda não é? parte. A ti já. Já. Bem, estamos de volta em território aberto e aqui, pronto, não há restrições a falar sobre o filme. Foi uma primeira parte muito elogiosa portanto, de todos nós. E aqui, variando de flanco novamente, vou deixar o Bernardo dar a sua opinião sobre quer cenas mais Chave. exato, que exijam enaltecimento ou até reforçar o seu ponto de vista sobre o filme na sua globalidade. Vou falar de um aspecto que ainda não comentámos muito, mas que acho que também está muito presente no filme, que é a comédia. Isto acho que é um filme extremamente engraçado. Mas mais pelo rapaz ou não tanto por ele? Também pelo rapaz, mas a personagem que mais me marcou e eu achei verdadeiramente hilariante foi o Kevin. O Kevin abanava os bracinhos assim, as asas assim, quando ele fez isso ao Carl, e o Carl dizia show, e ele epá, eu achei um piadão àquilo. Epá, é uma comédia muito básica, mas achei eficiente. A Kevin, né? A Kevin, sim, é uma menina, como depois descobrimos, mas achei uma personagem muito colorida, muito vibrante e com uma preocupação ambiental que o filme também tem, mas de uma forma muito ligeira, não está de todo perto do núcleo dos valores do filme, mas está assim na periferia, que é a questão ambiental e preocupação com as espécies, mas achei a personagem verdadeiramente engraçada. A sua movimentação, os seus grunhidos. Não sei qual foi a personagem para vocês que mais se destacou em termos cómicos, mas para mim foi a Kevin, sem dúvida. Olha, eu vou aproveitar um bocadinho o que tu dizes, antes de passar a pergunta ao Diogo, que é dizer que concordo plenamente com isso e até, a par da personagem principal, do Carl, foi a personagem pela qual eu tive mais empatia, muito curiosamente. Nem foi tanto pelo rapaz, nem pelo cão, foi pela Kevin. Mas vamos deixar o Diogo responder essa pergunta. Eu não me apetece falar de nada. Tu ainda estás um bocado triste por teres dado 4, ainda estás aí um bocado. Olha, certo. A vida dele agora. Para mim, a base do filme, ou o que abana com isto tudo, literalmente, o que faz do Up ser altamente, é mesmo o Russell, a meu ver, porque é ele que destabiliza, no bom sentido, é ele que desafia, é ele que acredita sempre, portanto, esta questão da crença da criança, não é? Há uma ingenuidade que nós vamos perdendo ao longo da nossa vida, mas acaba por trazer uma magia ou uma maior pureza, e até mesmo, não sei se serei chamar disto, alguma até inteligência, sensibilidade para com os outros, e neste caso para com animais, porque se vocês repararem no tal grupinho, no núcleo que se formou no tal desenvolvimento da história, é basicamente o Russell, o Carl, e depois realmente um cão que vai e vem, mas percebemos de que lado é que o cão está, e o Kevin. Portanto, e acho que neste aspecto a animação sempre fez uma ponte muito interessante com coisas não humanas, por exemplo, está pegando outra vez no Toy Story, começando brinquedos, o Wall-E robôs, tecnologia, a vida de inseto também é da Pixar, é formigas, portanto animais também, portanto Sim. Eu acho que é muito interessante e acho que é um exercício muito bem feito o tu dás vida ou a forma como tu vês outras coisas ou um simples objeto, não é? É um bocado idiota, pá, esta garrafa, isto é só uma garrafa de água, ok? Mas se calhar num filme de animação esta garrafa de água ganhava uma vida, pá, isto já tinha Mas quando eras bebê, se calhar podias brincar com essa garrafa de água. Bebê ou até um bocadinho mais adulto, um bocadinho mais criança, pré-adolescente, podias brincar com essa garrafa de água utilizando a tua imaginação. Exato, a imaginação não tem limites nestas coisas e o próprio facto até de brincar com a ciência, porque a forma como
Portanto, o hélio que é posto nos balões, não é? É que fisicamente, ou segundo a ciência, dá um certo poder de levitação de um outro peso que esteja por baixo. Claro que aquilo é extremamente exagerado, não é? A forma como tudo acontece com a casa, muito hiperbolizado, mas tem esses toques científicos e até por aí. Não é impossível. Se a casa tivesse peso menor, não era Exato, impossível. quer dizer, se fosse uma quantidade de balões mesmo ainda mais astronómica que aquela, e a casa não tivesse presa em nada e tivesse quase vazia, opá, será que era a física a nível mas de dentro do quantas? absurdo é o que tu dizes, porque ele a dada altura tem preocupação de temos que ser rápidos porque os balões vão perdendo portanto, portanto, o ar e eles vão acabar por E há portanto, balões a que casa. soltam também. Exatamente, e há alguns que se soltam, ou seja, dentro desse absurdo, nem é assim tão absurdo dentro da narrativa, há essa preocupação científica e, portanto, eu acho que o filme consegue, não é compensar, mas consegue estar muito bem nesse aspecto. Sim, mas aqui queria mesmo enaltecer o Russell, porque é o próprio Russell que dá outra vida ao Carl, que o faz ter criança de novo, a tal nova aventura. Portanto, isso também é muito interessante, que quando o Carl volta muitas vezes ao livro da Ellie, que é das aventuras, Verdade. não é? Aquelas aventuras. E há é aí muito um engraçada. turning point, uma realização. É aí que o Carl ganha a sua música. Ele até então não tinha. Precisamente, porque ele nunca via para além de uma certa página, não é? Ele nunca via para além de uma certa página. E é essa realização até depois, material e imaterialmente. Exatamente, quando ele cumpre este objetivo, que quando olha para a frente, a certa altura, vê toda a vida, ou a Ellie, no fundo, sempre lhe agradeceu por essa nova aventura. Portanto, a aventura que ele pensava que nunca tinha vivido, ou que a Ellie queria viver com ele, não é? E era essa aventura que estava guardada para aquelas folhas, e ele teve que, no fim, fazer uma espécie de homenagem, e não, vou fazer isto por ti, porque é a opção da casa, ele anda sempre com a casa atrás, é ele é a representação na casa, não é? Portanto, esta semiótica também é muito importante, esta valorização. E é engraçado, se me deixares complementar, parece uma imagem materialista, mas é exatamente o contrário. É uma mensagem de devemos cultivar a imaterialidade das coisas. E quando ele retira tudo o que tem dentro de casa para a casa poder levantar outra vez, essa mensagem é fortíssima e muito bem... abandonar aquilo que ele olhava para os objetos e via a sua esposa nesses objetos, é abandoná-los, ter consciência de que aquilo que ele passou com ela nunca o vai abandonar, mas ter a força de espírito de abraçar uma nova aventura e completar o ciclo do luto, que é a aceitação. Exatamente. E isso é extremamente difícil de fazer. Sem dúvida. Há de ser algo inimaginável para uma pessoa da idade do Carl, tinha 70 e muitos anos, 76, 78. Acho. Portanto, um peso muito grande, mas aqui a força da animação a trazer-nos estes valores e a refletir connosco sobre a vida e o facto de aquelas ações estarem integradas tão bem na história, o facto de ele ter essa ação para consigo próprio, depois permite-o abraçar outras causas que estão diretamente relacionadas com o Russell. E daí ser uma personagem de extrema importância, como estavas a dizer, Diogo. Ele é o próprio que diz que as coisas aborrecidas são as que mais o marcam. Estou a parafrasear, não estou a dizer de forma literal. Exatamente. E aí é que aí está outra valência da história, que é o facto de ele não ter vivido aquela grande aventura com a esposa, mas de facto viveu uma pequena, grande aventura em cada momento que estava com ela, em cada momento que limpava a casa com ela, em cada momento que ia os dois passear. São aqueles pequenos momentos que, no fundo, estamos aqui na vida, estamos na Terra, somos limitados e somos muito frágeis e é isso que nós levamos. São esses nesse aspecto, o Up momentos. e o Soul têm pontos de contacto nessa mensagem mais profunda. Também, sim, também. E se
Querias dizer alguma coisa, Diogo? Eu ia reforçar com uma questão em concreto, mas posso fazê-la a seguir. Era para concluir da questão do próprio livro, depois está representado essa tal vida deles, não é? Esses tais pequenos momentos que acabaram de falar, é isso que está no livro e no fim com uma mensagem a dizer: agora espero que vivas também, obrigado por esta aventura, agora espero que vivas a tua. Exatamente. Portanto, essa tal esperança e essa tal passagem para o outro lado, não é? Uma espécie de legado que ele deixou para com a Ellie, mas a Ellie a dizer: agora tu segue o teu caminho também e dá outra aventura a alguém, que neste caso era o Russell, não é? Que foi, digamos, a vítima no sentido mais positivo da palavra, não é? Sim. E mesmo o Russell, atenção, um pormenor importante, que o próprio Russell precisava tem uma daquele história conforto. um bocado pesada se vocês forem a ver, portanto está implícito da questão dele não ter provavelmente pais. Pois. Ser uma pessoa até bastante solitária nesse aspecto, não é? Ou o pai muito, muito distante, e ele valorizar essas pequenas coisas, como por exemplo estarem a ver as cores dos carros, ou contarem as cores dos carros e comer um gelado para a beira da estrada, quer dizer. Muito bem. Que é como o filme termina. Exatamente, e também frisar que o contacto que se estabelece entre eles os dois é porque ele... Portanto, eu não sei o que é que se pode denominar o que é que o Russell era um... Não sei se pode dizer escoteiro. Era escoteiro, sim. E tinha portanto, aquela missão de ajudar. Exatamente, e ele tinha o objetivo de cultivar, portanto, a receber, merecer as medalhas. Exatamente, e só lhe faltava uma para se tornar sénior, digamos assim, penso que é essa a expressão que se utiliza no filme. Que é de ajudar os idosos, não é? Nesse caso, ele bate à porta do Carl e diz o que precisar eu ajudo. Ele até repete isso 2 ou 3 vezes e o Carl fica um bocado chateado, mas é a partir daí que a inocência da criança que estabelece o contacto. E que eu queria também enaltecer um pormenor que eu achei muito, muito feliz e acertado do filme, que é quando a esposa ainda está viva, sempre que ele se vestia, portanto, o seu fato e a gravata, ela é que puxava portanto, a gravata para cima. Completava o nó, sim. Exato, fazendo aqui um paralelismo do Up, né? Ele é levantar. E é engraçado quando a. Bom pormenor. E é engraçado que quando ela morre, ele passa a usar laços e nunca mais gravatas. Eu achei esse toque muito engraçado. Muito, muito pertinente. Não tinha apanhado essa e achei extremamente pertinente. Portanto, eu achei esse toque brilhante. Diogo, Tiago, Diogo, andas mesmo atento. Logo ali, 4 estrelas. 5, 4. E o filme é 4, tem essas referências. Grande pormenor. Tem essas referências, percebes? E de facto faz todo sentido, porque há um close-up no ato dela a apertar o nó da gravata, vezes sem conta. Portanto, está um pormenor bastante perspicaz. Sim, até aqui em parte eu consigo dizer que foi perspicaz. Mas achei isso só vem justificar o facto deste filme, nas pequenas coisas, tal como na sua mensagem principal de queremos valorizar acima de tudo as pequenas coisas e os pequenos momentos, estar muito bem portanto, feito e muito bem realizado. Pequenas, grandes coisas, e quando uma pessoa muda como o Carl mudou, porque se viu obrigado a mudar por ter perdido a sua cara a metade, acho muito interessante na forma como ele gradualmente se vai transformando também numa figura parental do próprio Russell. Parental, ou até mesmo do avô, digamos, o Russell será até uma espécie de neto que ele nunca teve, porque ele não teve filhos com a Ellie, não é? Isso é retratado naquela tal curta-metragem que tu gostei muito desse apontamento da primeira parte, Bernardo. Tu separas essa pequena parte, não é? O início, ser isolada e depois a história toda em si é como assente naquilo tudo que se passou nessa tal curta-metragem, digamos assim. Até porque, é retratada a questão dos filhos. Sem te querer interromper, Diogo, é só muito rápido, é só dizer que até nessa pequena curta-metragem que o Bernardo enalteceu e bem, e martelizou e bem essa expressão, eu chorei sem ter havido grandes falas no filme. Pois, é impressionante. Não, é muito intenso. Eu também acho que é das partes mais intensas. Essa pequena história está deliciosa. O tal falar só por atos, não é? Imagens. Por imagens. E onde eu quero chegar é o Carl ganha cada vez esse afeto e como fosse uma espécie de avô para com o Russell, porque à medida que a narrativa vai passando, tu notas que ele vai ficando cada vez mais soft com ele na questão de o Russell, eu quero que seja assim, ou eu acho que devíamos fazer assim, e ele, ok,
vamos lá, vamos fazer assim dessa forma. Até E que porque ele acabam queria até por ser ficar com o decisões cão acertadas. e no O início ele Quando, nem quando, pensar. quando a, Não, primeiro é ela- com a. com a Kevin, Exato. com a Kevin, quando ela se magoa com a Pata, mas vê que os filhos estão a passar mal, não é? E eles aceitam a missão, por muito que ele quisesse levar a casa lá para o cimo da catarata, mas ele olha há um momento em que ele está indeciso e avança para o lado que até é mais escuro, tantas trevas, digamos assim, para levar a Kevin às suas filhas, os filhos para outras aves pequeninas, não é? Portanto, até essa sensibilidade e até outro pormenor visual muito interessante, que a Kevin, aquela raça de pássaro, é extremamente colorida, mas vivia num habitat extremamente escuro. Não sei se vocês Isso é repararam. engraçado. Uhum. Isso O é habitat engraçado. deles, aquelas pedras, aquilo era tudo muito cinzento, e aqui depois uma ave, ou aves, não é? Depois a contar com os descendentes, uma ave, pá, super colorida, espetacular. Portanto, nesse Sim. aspecto, acho que visualmente o filme também é muito rico. A própria questão Sim. do comandante também estar naquela gruta escondido, pá, os cães, a maioria dos cães Sim. também tinha um pelo muito escuro, não era A aqueles questão deles cães. falarem, essa questão do lado cómico também é elevada O nesse líder, aspecto, não é? o líder dos cães, que eu digo já o nome, o Doug, que era o Alpha, Doug barra Alpha, Estava ali com umas interferências na voz, ou isso não, sem dúvida. o Doug era qual? Mas o Doug era o nosso amigo ou eu acho que era o mau, aquele Rottweiler? Não me lembro, sinceramente não me lembro. Também não me lembro. Poxa. Mas tem aqui Doug barra Alpha no IMDb, Pois. ou seja, ele passa a ser o Alpha a certo Ah, não ponto. precisa não. O Doug é o nosso amigo. É Uhum. Pois, ele nosso passa a ser o amigo. É o Alpha Rob quando o Peter sempre outro, faz. põe o barrete. Exato, mas o cão chefão, que até depois começa com aquela voz assim meia... Mais guinchada. Mais assim, a Google fininha. Tradutor. Até nessas pequenas coisas, os momentos em que isso acontece, epá, é extremamente pertinente. E eu penso que nem sempre é assim tão fácil tu meteres a piada ou o fator comédia nos sítios certos Sem para parecer realmente, forçado, não é? exato, não parecer uma coisa, pá, também que criancice. Não. Yeah. Isso não As existe neste situações filme, em que tudo se na minha opinião. desenvolve, reconheço que até nesse aspecto, ao mesmo tempo, ou simultaneamente, que aponto uma cena ou outra um bocado clichê, mais na questão mais final, quando eles estão a lutar em cima do Zeppelin, Uhum. do comandante, do Muntz, do Charles Muntz. E E depois quando ele cai, né? a casa vai meio desvairada e só o Russell é que está na casa. A forma como aquilo tudo se desenrola, eles conseguirem, digamos, apoiarem-se uns aos outros, a lançarem aquela corda e chegarem, conseguirem se salvar. Pronto, eu acho um bocadinho forçado mais, sinceramente. Mas, Uhum. mesmo assim, as outras coisas todas, mesmo sendo um bocadinho mais para um Mas, por público jovem, exemplo, o facto dos cães funciona na mesma. falarem também é um bocadinho forçado, mas faz todo o sentido no filme. Sim, mas por exemplo, tu tens aquele filme do Wes Anderson, é assim, Wes Anderson, do Wes Love Sim, Dogs. o I Love É um Dogs. realizador brutal, é um O filme filme é brutal. muito bom, na minha opinião. O Não Bryan sei se. Cranston do Breaking Bad, ele também entra Sim, aí, ele faz a sim, voz de sim, um dos sim. cães. Sim, sim. Vou lembrar agora. Esse filme é Faz fabuloso. anos hoje. É verdade, é verdade. As pessoas Hoje, quando querem ver o podcast, à Hoje, data 7 deste de março. podcast. assim as pessoas já sabem quando é que o podcast foi gravado. Mas aí um exemplo de uma animação muito bem feita, de um filme muito bom, muito bem realizado, e a tal questão do cão falar e a dar toda a vida a coisas que na realidade no mundo onde nós vivemos não têm essa capacidade. Porque quer dizer, eles falam, mas é pronto, com os barulhos deles, com os ruídos deles, com uma Sim, comunicação sim. muito própria. E tu pôres a Mas foi muito bem comunicação ao evidenciado, por nível acaso. da comunicação humana. O que é muito interessante, porque é a forma como tu, se o outro lado tivesse uma vida igual à tua, digamos assim, porque a comunicação facilita, pomos mais rapidamente nesse patamar, a tua própria relação para com aquele animal, ou coisa, mas vou pôr até neste caso o animal, seria sempre diferente. No Toy Story, por exemplo, no último Toy Story foi um garfo. Né? Já sabemos dos brinquedos, é um garfo. Que E teve aqui, imenso sucesso, devo exatamente, dizer, aqui animais, em termos de marketing. dá-te logo, tu chegas àquele ser vivo de outra forma. E Sim, sim. na globalidade, como tudo se junta na mensagem e na premissa principal, que é a história do Carl, realmente tem as componentes todas e essas cenas que nós já falamos até agora nesta segunda parte, penso que são chave
E poucas mais há. Eu tenho outro complemento que vai Deixas-me só Força, fazer um Tiago. comentário sobre o que o Diogo disse. É muito rápido. Eu vou-me Mas calar, só para eu já dizer, acabei. Agora só dou a minha recomendação. Agora só vocês têm que comentar isto. só elogiar, Diogo, porque eu costumo ter esta questão de ser um bocadinho engraçado nas recomendações e procuro sempre fazer um paralelismo e confesso que a Ilha dos Cães seria uma escolha acertadíssima, tendo em conta que há cães neste filme e que falam e que de facto seria a minha escolha predileta se eu tivesse pensado nisso, obviamente, que não será. Numa próxima. É assim, implicitamente, pelo que estás a dizer agora, já está a ser uma recomendação. Já está a mas ser não, uma vamos recomendação. votar. Ainda não é oficial, mas sim. Bernardo, o que é que querias fazer era um último apontamento relativamente àquilo que o Diogo disse também, o facto de estar tudo um pouco interligado e depois o filme resultar nesse prisma, que é o próprio vilão da história, e agora o vilão material da história, é um bocadinho a antítese do protagonista, na medida em que ele também está obcecado com algo do seu passado e vive isolado com os méritos que ele vê no seu museu, que é a representação máxima do passado e do que já foi e da preservação dessa memória. E ele vive obcecado com isso, que é precisamente aquilo que o nosso protagonista tem que ultrapassar para conseguir vencer os seus obstáculos. Muito bem. E apesar de eu acreditar que o vilão... E é o ídolo dele. E é o ídolo dele, portanto... Está aí toda uma semiótica também sem dúvida, nesse vilão, que eu inicialmente achava um bocadinho genérico. E a forma como ele é apresentado não é a forma mais inovadora, não é a forma mais, diria, grandiosa ou memorável no sentido de pensar em vilões da Pixar. No entanto, enquadrado nesta história, faz todo o sentido ser quem é, ter as características que tem e tomar as ações que toma, porque faz aqui um contrabalanço do nosso protagonista. Portanto, eu passo de achar que acaba por ser um vilão genérico para um vilão que faz todo o sentido de estar integrado na história. E daí eu também não lhe poder apontar o dedo. Sem dúvida. Para mim, como tu estavas a dizer, agora mesmo a última coisa que eu digo. O vilão penso que funciona de fora para dentro, e o Carl é um exercício totalmente oposto, que é de dentro para fora. Uhum. Sim. Penso que acaba por acontecer isto. Porque a questão, por exemplo, dele ter um museu, tem aquele museu incrível. Mas aonde? Na aeronave dele. É só para ele. Eu fui guardando umas coisas que ele até disse à altura. As melhores eu guardei para mim. Uhum. Portanto, tu vês que realmente é uma pessoa que as só conquistas que tem lá fora só quer guardar para si, quer meter para dentro e isolar-se. Enquanto que o Carl não. O Carl está isolado em si e a sua salvação é abranger-se, é sair cá para fora, deitar cá para fora, usando uma expressão mais comum. Sim. É interessante. Assim, é cheio de significado. É um filme que tu podes lê-lo, interpretá-lo de várias formas, podes estudá-lo, podes mesmo dissecá-lo e vai estar sempre, apesar de podermos fazer pequenos apontamentos, acabam por ser, para mim, irrelevantes, tendo em conta o grande esquema da história e até os mais pequenos micro esquemas, como pormenores, como o Tiago referiu, como o elevar o up da gravata da sua esposa para com o Carl. Portanto, é assim. Pixar, parabéns. É um 4-4. Venham mais. E acho que vamos estar só a repetir agora coisas. Vamos avançar, se calhar. Já que estás com bastante a questão é, motivado, se ainda não aceitaram a nossa recomendação, eu acho que já não sabemos o que dizer. Portanto, se calhar vamos mas já que estás aí muito empolgado, podes puxar já aí da tua recomendação. Posso. Isto tendo em conta que é a primeira vez que estamos a falar de um filme de animação em termos exclusivos neste podcast. Eu tinha aqui imensos filmes de animação para recomendar, mas não o vou fazer, porque se calhar este podcast até fica como mote para futuras podcasts de filmes de animação que poderemos estar mais atentos. Eu vou um bocadinho para o espectro oposto, que é cinema de terror, surpresa. Vou falar de terror, surpresa. Disse em Marte? Disse em Marte, acho que é o género preferido aqui em Marte. E eu vou falar sobre um filme que é um reboot. Um reboot de um filme de 2003 chamado Wrong Turn.
Wrong Turn de 2021, que eu estou a recomendar, é não por ser excelente, sim, é recente, estreou em janeiro de 2021. Eu não estou a recomendá-lo por ser excelente, como costumo fazê-lo, em termos das recomendações. Tentamos aqui apelar a um grau de certificado maior. Estou a recomendá-lo porque o filme não é mau. E isso, para mim, já é um grande sucesso para um filme de uma franquia que vai para o 7º filme. Isto é um reboot, acho que vai para o 7º. Portanto, o primeiro Wrong Turn de 2003, como tinha referido. Agora, o 7º é um reboot desse 2021. Normalmente dá merda. Normalmente. Aqui não deu. Aqui não deu. E eu acho que isso é digno de nota. É digno de nota. Eu acho que devíamos criar, pela sugestão do Bernardo, uma nova categoria de filmes que é filmes que têm tudo para dar mal e acabam por não ser maus. Correm bem. É um tema para um podcast, meus amigos. Era um tema. Sem É um dúvida. tema. E certeza que encontraríamos vários casos. Sim, e então o Bernardo que tem, dos reboots. Já ouvi dizer que tem uma pasta cheia de filmes no computador. Se isso está por ver. Acontece a todos. Mas bem, este Wrong Turn conta aquela história clássica dos anos 70 em que um grupo de adolescentes vão para uma terra perto de uma floresta, se não me engano é Virgínia, não me recordo agora exatamente qual é a terra, mas é uma terra, é nos Estados Unidos e é uma terra onde a bandeira da Confederação ainda paira, portanto republicanos aqui em peso. É uma das poucas mudanças. A minha gata quer que eu lhe abra a porta, portanto vou interromper isto. A tua gata também está em Marte? Também está em Marte, que eu trouxe-a. Incrível. Isto são momentos únicos. Este podcast vai para a NASA, só pode. É verdade, eu trouxe-a. Então, ela queria que eu lhe abrisse aqui a porta da nave espacial, porque não sei. É tão autorizada, muito bem. Tinha um capacetezinho e ela anda aí à caça dos gatos. Dos ratos espaciais. Dos Kevin. Dos ratos espaciais. Bem, estava a dizer. E esse grupo de adolescentes decide ir fazer uma exploração pela floresta e faz um wrong turn, por assim dizer. Foram aconselhados a não sair do caminho e saíram. E aquilo que encontraram não foi propriamente amigável. É a premissa clássica. Este filme não tem nada de novo, a não ser o facto de agora, em vez dos adolescentes fazerem sexo, como faziam nos filmes dos anos 70 e 80, neste género de slashers, agora falam sobre causas políticas e têm um cast muito mais diversificado, fruto dos tempos. E, por um lado, é uma progressão natural, por outro, há uma certa pena envolvida da minha parte, mas os clássicos estão sempre lá atrás, não é? Este filme é escrito pelo Alan B. McAlary, é o mesmo senhor que escreveu o filme de 2003 e como estava a dizer, apesar de não ter nada de novo, aquilo que faz, fala bem. É um filme de terror que está bem executado, tem uma premissa regular, mas a história desenvolve-se de uma forma envolvente. Tem uma última imagem que é absolutamente assombrosa e tem pormenores macabros que nós não conseguimos escapar da nossa mente. Há uma espécie de culto que se está a desenvolver naquelas florestas, um pouco ao estilo do Midsommar, mas de uma forma muito mais primária. E eles querem, é um culto que quer reerguer uma América que está esquecida, felizmente. Portanto, é um filme realizado por Mike P. Nelson e acho que deviam dar uma oportunidade se são fãs deste género, porque, como eu já disse anteriormente, não é mau. Não é mau. E só isso já vale por si. Diogo, o que é que tens para nos recomendar que não seja nada mau? Não, o que eu tenho que recomendar é brutal, meus amigos. Brutal. Por acaso adquiri esta cópia há pouco tempo, até físico. É música, eu não vou te recomendar nenhum filme. Aí está. Tivemos na animação, mas com certeza mais filmes de animação virão. Ou até se calhar outros podcasts interessantes.
E hoje vou voltar à música aqui com uma caixa muito, muito interessante. Estou a ver quem são estes meninos? Inesquecíveis. Inesquecíveis Beatles. Isto é nada mais, nada menos que o White Album dos Beatles. Esta aqui é uma caixa especial até com uns Asher Demos, portanto com uns demos aqui pelo meio. São 4 LPs, uma coisa muito engraçada, mas pronto, fico-me pelo... Quer dizer, vou até ver se abrir isto aqui, é um bocado delicado. Mas eu queria falar só mesmo do álbum, recomendo o álbum. Não partas no podcast. É um álbum duplo, o White Album. 1968, os Beatles vinham de uma... Isto aqui está bem metido, pá. Os Beatles vêm do Sgt. Pepper's no ano anterior, em 67, portanto uma altura mais psicadélica e de sons mais... não queria dizer druggy, mas mais experimentais. Radicais. Eles deixaram de fazer tours em 65 e depois fizeram um Revolver, já bastante avant-garde a nível de estúdio, né? E o tal rock psicadélico. E depois o Sgt. Pepper's veio-se afirmar como um dos maiores álbuns de sempre a nível de trabalho de estúdio. Portanto, os Beatles passaram a ser uma banda só de trabalho de estúdio, sem fazer tours. E depois neste White Album, no ano a seguir, com muitas horas de gravação, eles voltam a um rock and roll um bocado mais clássico, portanto, sem tantos efeitos, mesmo com o grande trabalho do Tony Martin no estúdio. O que os Beatles conseguem no White Album é uma grandíssima variedade de sons e de estilos, e, portanto, é qualidade. Há uma música ou outra que, se calhar, por ser um bocado até às vezes conceptual, possa ser experimental demais e ouvir essa música isolada possa não fazer tanto sentido como a Revolution 1 ou a Revolution 9, mas tens aqui imensos clássicos. Nós temos o álbum que começa com o Back in the USSR, cantado pelo Paul McCartney. Temos músicas aqui como o Blackbird, como a Piggies, temos a While My Guitar Gently Weeps, a divertida Obladi Oblada. É deste álbum também uma música como o Year Blues, portanto mais rock and roll puro. Caso não saibam, no While My Guitar Gently Weeps é o Eric Clapton que faz o solo, portanto aqui branquinho, White Album branquinho. Faz sentido. Aqui eles outra vez. E de maneiras que eu acho este álbum essencial para todos os grandes fãs, não só de música, já estou a generalizar mais, de rock, música, tipo pop, até tudo que vocês quiserem, porque consegue abranger imensos estilos. Ou hip-hop. Não é hip-hop, mas é rock, é trabalhos de guitarra acústica. Todos os 4 membros dos Beatles, todos têm o seu tema, digamos, de destaque. Portanto, até o próprio Ringo Starr, não estou a recordar qual a música em si, portanto tinha de ir aqui à setlist para ver qual é que ele canta só mesmo isolado, mas também tem o seu protagonismo. E a meu ver isso é muito importante numa grande banda que consegue fazer um trabalho de estúdio brutal mesmo, e marca a sua carreira, marca a carreira da banda, mas das bandas desta altura é um marco e serve de inspiração para muitos artistas que vieram no futuro e para muitos artistas que ainda hoje continuam a surgir. O White Album é uma obra obrigatória para todos aqueles que querem ouvir muito boa música. Portanto, está mais muito boa. Foi também esta tua recomendação, Diogo, que eu por momentos achei que estávamos num novo podcast. É melhor que a minha, eu admito. Mas admito falar sobre... com leveza. É diferente. Não, muito bem. São muitas músicas. Tens muitas músicas aqui que realmente acabam por ser de referência. Dear Prudence, é delicioso. A voz de John Lennon está no topo. A meu ver é aqui que ele consegue atingir a maturidade mesmo. Vocal. E o George Harrison já a dar mais ares da sua graça também. Isso foi muito importante na carreira dos Beatles. Mas força, Tiago. Muito bem, eu penso que não vou estar ao nível dessa recomendação, mas vou estar no sentido em que estou a gostar muito desta série que vou recomendar, que é How to Get Away with Murder, que é, portanto, uma série que estreou a primeira temporada em 2014 e encerrou em 2020, o ano passado. Em português, Como Defender um Assassino. Portanto, o criador é Peter Nowalk e tem como protagonista, por si só, penso que seja uma recomendação, a nossa Viola Davis, é verdade. E sobre o que é que fala esta série?
Antes de falar sobre isso, eu ainda não completei a série. Neste momento estou na segunda temporada, mas penso que já tenho matéria para a conseguir recomendar como um todo. Penso que não me vai desiludir. Portanto, Viola Davis é uma advogada criminal e professora chamada Annalise Keating, que portanto, dá as suas aulas e que tem por hábito todos os anos escolher um grupo de 5 alunos para ajudar, portanto, consegue escolhê-los dependendo das suas valências que demonstram, para ajudar nos seus casos diários. E o que acontece é que, logo desde o início, ela envolve-se, juntamente com os seus 5 alunos, num caso de assassinato. O que, claramente, dentro desta história, penso que a série tem 6 temporadas, exatamente, consegue fazê-lo de uma coesão muito interessante, ao ponto de ir episódio a episódio, conseguir ir fomentando as respostas que nos vai lançando. E temos aqui uma série que eu gosto de fazer o paralelismo. Quem gostou da série Suits, penso que aqui consegue ter Suits, mas de uma forma muito mais não necessariamente dramática, mas mais thriller e É que eu gostei mais de misteriosa. Suits. Pronto, por exemplo. Mas estou a perceber o que é que estás a querer referir. Exato, Em termos mais técnicos, sim. eu gostei mais das personagens do Suits, mas que em termos técnicos há aqui um aspecto de a forma como eles lidam com os crimes e como eles expõem a informação que às vezes tem pontos de contacto com o Suits, sim. Exatamente, e o que eu acho mais interessante, eu sei que todas as séries tentam fazer isso, é que de episódio para episódio há ali qualquer coisa que te leva a ver o próximo. E eu acho que quando isso é possível, eu penso que a série está a fazer um bom trabalho. Diz, Bernardo. Cliffhangers, atrás de sim, cliffhangers. Exatamente. E é uma recomendação. Neste momento estou na segunda temporada, mas acho que não me vou desiludir com as próximas, quem aí vem. E que seja só para quem gosta de direito e de tribunais e de crime, para satisfazer um bocadinho esse seu gosto, é claramente uma recomendação. Muito bem. Neste caso, como defender um assassino, aqui é como defender How to Get Away with Murder. Muito bem, malta, aqui de Marte me despeço. É isso, pessoal. Mais um podcast. Fazer ali umas recolhas. Depois vai mandando aí uns faxes. Nós despedimos aqui da Terra, Tiago, não é? Não temos a ousadia que tem o Bernardo, Quem sabe no próximo? Quem sabe no próximo? Ou até já para outro planeta. É verdade. Isto, no Barreto não há limites, como eu disse na primeira parte. A arte somos nós e as pessoas são um infinito. Por isso, muito obrigado por este podcast e por estarem a ouvir ou a ver. E até para a semana. Até para a semana, pessoal.